Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês, turma. Vocês têm, quando vocês não conseguirem, porque às vezes eu tenho problema de o Word, eu preciso parar a aula para dar essa orientação para vocês. Às vezes o Word de vocês é uma outra versão que não é igual à minha. Às vezes vocês não disponibilizam de um computador, só tem um celular. Às vezes vocês querem escrever muitas coisas, desde que vocês atendam o comando, construção de uma linha do tempo, vocês podem colocar uma justificativa no final, observação, né? Por que que não seguiu o modelo, né? Coloca no final e atendam e façam as adequações necessárias. Vocês são adultos, vocês podem fazer isso. Não precisa fazer exatamente como está no modelo. O modelo é para auxiliar. Agora, se for atrapalhar, porque às vezes porque eu vou fazer no celular, ou porque o meu Windows é uma outra versão, ou porque eu quero escrever muito e aí não cabe nas caixinhas de texto, se for atrapalhar o trabalho de vocês, vocês façam uma adequação, vocês têm autonomia para isso, e coloquem uma observação. É importante colocar uma observação, por quê? Para que eu entenda o que aconteceu, certo? Vocês já são adultos, vocês têm essa autonomia. Eu tô falando por mim e por todos os professores. Sabe aquela coisa assim? Vocês não precisam fazer ruim para fazer dentro do meu modelo. Vocês precisam fazer e fazer bem feito. O modelo eu dou até para ajudar vocês, mas se não estiver ajudando, esquece. O importante é fazer. Tá? E não precisa me falar, não precisa nesses casos, faz uma observação no final do trabalho aí de vocês, por que que fez alteração. Não precisa mandar mensagem falando para mim, se, professor, eu posso fazer assim? Não precisa, tranquilo, tá bom? No meu caso, professora, Vocês vão eu fazer, deixei vocês de. farão para ficar o melhor que vocês podem fazer, eu tenho certeza disso. Oi, Andresa. Esse mesmo da linha do tempo, que foi até o que eu falei para a senhora aí no Você mandou WhatsApp, mensagem para mim. sim, eu fiquei sem fazer, meu trabalho já está pronto, faz dias do trabalho montado, mas naquele modelo de linha do tempo não teve como eu fazer, eu não consegui de forma alguma. Aí acabou que eu não entreguei o trabalho porque eu não sabia que eu poderia ter colocado ele mesmo assim, sem seguir aquele modelo. Tá, eu sempre, Andresa, você pode colocar, inclusive eu vou alterar a data para você poder enviar, tá bom? Até o dia 2 também. Gente, eu Ah, sempre vou, professora, obrigada. porque se eu não coloco modelo, tem muitos alunos que gostam de um modelo, né? Um modelo quando eu peço uma resenha, um resumo, uma linha do tempo, tem muitos alunos, muito, a maioria, com a experiência que eu tenho de sala de aula, que gostam de ter lá um modelo de como é. Só as orientações escritas às vezes não são suficientes. Mas quando o modelo for atrapalhar vocês, não se prendam a isso, se prendam à importância de realizar a atividade, e eu tenho certeza que todos vocês, cada um, faz o melhor que pode fazer. Eu estou Não, certa. professora, mas o modelo é essencial mesmo. Continua colocando mesmo. Nesse caso, é a limitação minha, sabe? Mas que eu acredito que vai ser resolvida logo. Mas é muito importante mesmo ter o um modelo, porque aí a gente fica menos perdido. Não, mas vocês não precisam me falar nada. O Windows é diferente, o meu modelo não abre no Windows de vocês, o celular não comporta linha do tempo. Eu quero colocar muito texto, aquelas caixas são pequenas, façam como vocês, como for melhor. E aí só faz uma observação só para eu entender, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Vamos então para a aula? Vocês veem a minha tela? Sim. Sim. Pessoal, dá tempo da gente ver esse conteúdo da prova, porque meio que nós já trabalhamos ele quando nós vimos o quanto as influências externas, né, o quanto as influências ambientais afetam o desenvolvimento do sujeito. Então, quando nós vimos isso, a gente já trabalhou uma série de coisas sobre desenvolvimento fetal, que a gente vai retomar agora, mas vamos lá. Vimos o desenvolvimento Vamos pensar agora no desenvolvimento como um todo. Eu não vou falar do corpo porque é como um todo mesmo, só não vamos trabalhar diretamente o desenvolvimento do cérebro. Então, o desenvolvimento fetal. Existem dois períodos, o período embrionário e o período fetal. O que acontece durante o período embrionário, né? Esse período, ele acontece entre a segunda e a oitava semana, né? Os órgãos e os principais sistemas do corpo, como o sistema respiratório, digestivo, nervoso, se desenvolvem rapidamente.
perdão, aqui faltou um acento, mas é importante entender que esse é um momento crítico. A maior parte dos abortos espontâneos acontecem no período embrionário. Por quê? Porque uma má formação desses sistemas principais, que são respiratório, nervoso, digestivo, ou se ele tem uma má formação, quando a criança vai conforme o embrião vai se desenvolvendo mais, ele não suporta o desenvolvimento. Então, ele tende a ter um aborto espontâneo. Também acontece que quando esses sistemas, como o digestivo, o sistema nervoso do embrião não foi bem formado, ele fica ainda mais vulnerável. Eu não sei se vocês já ouviram alguma gestante falar, algum obstetra falar, alguém da família, assim, que tem conhecimento, que já passou, ou as meninas que que são mães, né? Que a fase mais vulnerável para perder o bebê são os 3 primeiros meses, até a 8ª semana, até a 12ª também. Já ouviram falar isso? Que no comecinho da gestação é comum perder e que a mulher tem que se muito, por quê? Porque esse embrião, ele ainda é muito vulnerável, não terminou de formar a placenta, o embrião, ele tá no que a gente chama de saco embrionário, então ele é muito mais vulnerável. Às vezes a mulher sofre uma queda, ela passa por algum período de doença, como, por exemplo, uma doença simples, uma doença viral, né? Uma doença simples no início da gestação. E aí, por conta disso, ela perde, né? Isso acarreta o aborto espontâneo. Por quê? Porque o embrião, ele ainda é muito vulnerável. E quando um desses sistemas que se formam logo no início, que são sistemas vitais, não se formam muito bem, o embrião não suporta o desenvolvimento, o crescimento das células. E aí ocorre o que a gente chama de aborto espontâneo. Professora, Oi? estresse também pode causar aborto também? Pode, pode. A gente vai ver por quê. Também, né, professor? Lembra quando nós vimos que o estresse, a depressão, ele altera significativamente a produção de hormônio. Todo mundo que tem estresse percebe depressão, percebe sintomas muito claros em relação à produção hormonal. Falta de atenção, concentração, perda ou excesso de sono, falta ou excesso de apetite. Quem já teve depressão, passou por um período longo de estresse, sentiu esses sintomas, queda no cabelo, a oscilação no humor. O feto, ele recebe essa quantidade excessiva ou também ele é impactado pela falta de hormônios. Então, o estresse, Ricardo, ele vai influenciar diretamente no nosso cérebro, né, na produção hormonal. E essa produção hormonal desequilibrada, ou produzindo muito ou não produzindo, vai afetar o bebê. Assim como nos afeta, e homens e mulheres, né, mulheres aí vai afetar a formação do bebê, mas homens e mulheres têm reações, sintomas físicos quando estão deprimidos ou estressados por conta da produção hormonal. Então, excesso de sono ou falta de sono, oscilação de humor, falta de apetite ou excesso de apetite, esses sintomas também a longo prazo também afetam o desenvolvimento do feto, do embrião, do embrião e posteriormente do feto. Tudo bem? Sim. Ricardo, estresse e depressão não é doença de rico, viu? É doença, é física, precisa de tratamento e tem tratamento. É complicado, Ok. tem cura, tá bom? E precisa ser cuidado. Os embriões com defeitos mais graves geralmente não sobrevivem além do 1º trimestre de gravidez. Então, os embriões que têm um defeito, né, uma má formação em um desses sistemas, digestivo, nervoso e respiratório, eles não ultrapassam o 1º trimestre, que são as 12 semanas. Geralmente, as mulheres sofrem aborto espontâneo. Aborto espontâneo é o nome que se dá à expulsão do embrião ou feto que se encontra no útero e é incapaz de sobreviver fora dele. O aborto espontâneo ocorre por volta das 20 semanas após a gestação. Geralmente é caracterizado como nascimento natimorto.
Então, o próprio corpo, olha como o nosso corpo é inteligente. O próprio corpo, quando o bebê não está se desenvolvendo normalmente, por conta de um dos sistemas que não foi bem formado, o sistema respiratório, ele não identifica aquele embrião como um embrião. Ele identifica como um corpo estranho e ele expulsa aquele embrião, ocasionando o aborto espontâneo, tá? Quando isso não acontece, normalmente a criança nasce com alguma característica física, alguma síndrome, algum problema físico, tá? Existem coisas, assim, existem características muito simples, mas existem outras mais sérias. Quando se relacionam com o sistema respiratório, digestivo, nervoso, são complicações mais, se o bebê sobrevive, são complicações mais sérias. Mas também há a possibilidade da má formação nos outros momentos da gestação. Mas aí, como os sistemas que são vitais, respiratório, digestivo, nervoso, já estão bem formados, o que vier a ser má formação não é tão grave. Por exemplo, eu já vi bebês nascerem sem a mão, né? Ou eu já vi crianças nascerem com problemas de visão, e isso é muito comum, visão, audição. O grande problema, os problemas mais sérios estão relacionados com a má formação do sistema respiratório, aí envolve os pulmões, o sistema digestivo, né? O sistema nervoso. Mas nesses casos, geralmente ocorre o aborto espontâneo. Tudo bem? Que bom que o nosso corpo é inteligente, né? Professora, Oi, que bom assim, né? é porque assim, minha prima, ela foi engravidar e o médico disse que ela tinha útero infantil, ela não segurava o bebê. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Eu não sou médica, Andréia. Não, eu sei, mas assim, tem a ver, porque ela conseguiu segurar o bebê até certos meses, depois ele morreu, dentro da barriga dela. Entendi. Provavelmente o útero dela, não sei o que é síndrome do útero infantil, o útero dela, o problema não era no bebê, o problema era no útero. E o útero da mulher é responsável pela formação da bolsa, né? Ele é responsável pela distribuição dos nutrientes, né? A bolsa, a placenta absorve os nutrientes, e provavelmente ela tinha alguma disfunção nisso. Quando você tem alguma disfunção uterina, que não consegue manter a placenta do bebê, é difícil segurar. Existem mulheres que têm placenta descolada, qualquer problema na placenta, elas precisam, é considerado gravidez de risco, porque a placenta é mais vulnerável, e sendo assim, as mulheres precisam passar a gravidez inteira de repouso. Já viram esses casos? Então, agora, quando o útero não consegue, né, quando é um útero infantil, eu estou imaginando que é um útero que não consegue desenvolver as mesmas funções de um útero adulto, né? Eu não sei, mas vai acarretar. Mas o embrião, ele ainda está no saco, o saco vitalínico que fala, e ele não formou a placenta ainda. E esses primeiros sistemas do corpo humano são os mais importantes, sistema respiratório, nervoso, circulatório. Quando há má formação dos sistemas, é que o embrião vem a ser um natimorto. Agora, no caso da sua prima, eu imagino que o aborto dela é depois das 12 semanas, não é? Por quê? Porque no início está no saco vitalínico. Então, quando que o útero começa a agir muito? Quando perde o saco vitalínico e entra na placenta. E aí, o útero da mulher é que sustenta e nutre o feto. Se o útero não tem essa condição, aí o bebê não se desenvolve, o feto não se desenvolve. Mas eu preciso estudar, eu não entendo sobre isso. Mas eu acho que não é no período embrionário, é realmente no período fetal. O período fetal acontece da 8ª semana até o nascimento. O aparecimento das primeiras células ósseas, né, aparecimento dos ossos, em torno da 8ª semana, sinaliza o começo do período fetal, fase final da gestação. Durante esse período, o feto cresce rapidamente até cerca de 20 vezes
o seu comprimento anterior, e os órgãos do sistema do corpo tornam-se mais complexos. Até o nascimento continuam a se desenvolver os remates finais, tais como cabelo, unha, sobrancelha, né, os dedos, as pálpebras, os dedinhos das mãos e dos pés. Lembra, nessa fase aqui, pessoal, o bebê, ele começa a perceber os sons do corpo da mãe, o cheiro da mãe, né, o olfato. Eu falo que o cheiro da mãe, ele é celular, eu não, né, os neurocientistas, o cheiro da mãe é celular, mas ele reconhece o som e a luz do ambiente externo que a mãe frequenta. Então, se a mãe tem um trabalho, por exemplo, eu sou professora, trabalhava na sala de aula quando eu estava grávida, com crianças de 4 anos, então muito barulho. Então, todos os dias de manhã, eu lembro claramente, eu trabalhava todos os dias de manhã na minha gestação da minha filha caçula. À tarde eu trabalhava na Univangélica sentada num lugar mais silencioso, e à noite eu trabalhava dando aula na Univangélica em pé, né, andando. O que eu percebia? Eu percebi exatamente a movimentação da Olivia. Durante de manhã ela ficava bem quietinha, à noite ela ficava bem quietinha, e o horário que ela mais se mexia e ficava agitada era o momento que eu estava sentada à tarde, né? Então, provavelmente durante o estímulo de som, barulho e movimento, ela ficava acuada, atenta a todos esses estímulos. E no momento em que não ouvia grandes estímulos de som, de luz e de movimento, ela começava a explorar o espaço. E a gente percebe claramente. E essa estimulação, ainda no útero, ela é importante sim, e ela vai influenciar o desenvolvimento do bebê, como nós bem vimos nos fatores que influenciam o desenvolvimento do corpo do ser humano, vai influenciar a ponto da criança, ao nascer, reconhecer alguns sons, certo? Alguns sons, enfim. Aí eu coloco uma foto para vocês dos períodos críticos, tá? Essa foto ela tem no texto. Quais são os períodos críticos? Porque estão formando órgãos e sistemas importantes. Bom, então aqui, ó, aqui é por semana, semana após a concepção. Olha só, o sistema nervoso, ele é formado até o início da sexta semana. Então, até o início da sexta semana, olha aqui o sistema nervoso nessa primeira linha, é um período crítico para o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, qualquer coisa que aconteça aqui é um momento crítico. Percebam, pessoal, que esse momento crítico vai justamente até a 9ª semana, né? Então, nós temos aqui depois o coração, que faz parte do sistema cardiovascular, do sistema circulatório, os braços, né? A formação vai até a 7ª semana, os olhos, a formação até a 8ª semana, as pernas até a 7ª semana, os dentes vai formar até a 9ª semana de gestação. Eles nascem banguelinhos, mas os dentes já estão formados na gengiva. O palato até início da 9ª semana, a genitália até o início da 9ª semana, e os ouvidos até meados, até o final, né, a genitália até o final da 9ª semana, e os ouvidos até a 9ª semana. Então, esse é o período, é claro, por exemplo, os ouvidos, os olhos continuam se desenvolvendo, mas a fase em que o desenvolvimento ainda é muito inicial, por isso há um maior índice de vulnerabilidade, são esses os momentos, certo? Então, é um momento que a mulher precisa se cuidar, no sentido de uma queda, um episódio de ingestão de drogas, pode alterar, né, a formação do embrião. Olha que bonitinho como ele vai alterando aqui. Vou mostrar depois detalhadamente para vocês. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim, professora. Sim. Sim. Fala não para mim, porque eu não vejo vocês. Quem nunca acompanhou um ultrassom de um feto ou de uma gestação? Eu, Andréia. Você nunca viu, Débora, Andréia? Eu também não. Não, eu também não. Nem eu. Ok.
Durante o primeiro mês, é muito parecido com isso aqui, muito, é quase assim, isso aqui é quase um ultrassom. Muda as cores, né? Isso aqui, essas imagens, elas são bem fidedignas. E a gente consegue ouvir com o som do coração do bebê, o som do fluxo sanguíneo que tem dentro do corpo do bebê, que é um chiadinho, e o som é... E é bem essas imagens que a gente vê. Tá? Essas imagens, elas são bem fidedignas ao do ultrassom. Durante o primeiro mês, o crescimento é mais rápido que em qualquer outra fase durante a vida pré-natal ou pós-natal. O embrião alcança um tamanho 10.000 vezes maior que o zigoto. Então, né, o zigoto, o óvulo, né, fecundado ali, no final do primeiro mês, ele mede pouco mais de 1 centímetro. O sangue flui em suas veias e artérias. Então, um mês, que são 4 semanas, 5, 6 semanas, ele já tem sangue no seu sistema circulatório. Seu coração é minúsculo e bate 65 vezes por minuto. Ele já possui o esboço do cérebro, rins, fígado. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Fígado, trato digestivo, o cordão umbilical é a ligação vital com a mãe, já está funcionando. Um olhar atento pelo microscópio permite ver as protuberâncias da cabeça, que futuramente serão os olhos, ouvidos, boca, nariz. O sexo não pode ser identificado ainda. Então, aqui a cabecinha, ó. Lembra que eu falei para vocês sobre o crescimento céfalo-caudal, próximo distal? Lembra? Que é a direção corpo. Então, a criança começa sendo formada aqui, ó, e aí vai formando a coluna vertebral. Então, é esse o sentido, céfalo caudal, que ainda é uma cauda, né? E próximo distal do meio para as extremidades. Essa é a direção do crescimento. Então, inicia no meio e vai. Bom, no final do segundo mês, o embrião se torna um feto. Ele mede cerca de 2 centímetros, pesa aproximadamente 9 gramas. A cabeça é metade do comprimento total do corpo. As partes da face estão nitidamente desenvolvidas, com brotamento de língua e dentes. Os braços têm mãos, os dedos e polegares. As pernas têm joelhos, tornozelos, pés e dedos. O feto possui uma fina camada de pele. E pode deixar impressões das mãos e dos dedos e pés. As células ósseas aparecem aproximadamente na 8ª semana. Impulsos cerebrais coordenam o sistema dos órgãos. Os órgãos sexuais estão se desenvolvendo, as batidas cardíacas são regulares, o estômago produz suco digestivo, o fígado produz células sanguíneas, os rins retiram ácido úrico do sangue. A pele agora é suficientemente sensível para reagir à estimulação tátil. Olha Oi, só, professora. a pele já tem reação tátil. Oi? Posso mostrar uma coisa aqui? Para quem não Pode. viu, eu tenho aqui. Quem falou? Acho que a imagem não vai ficar muito boa, mas eu acho que dá para escutar. Esse é o barulho. Olha o quanto é forte o coraçãozinho. Você está gestante, Rayane? Não, é minha amiga. Ela é do curso de enfermagem. Ela tá de 2 meses. Quanto? 2 meses. Legal. É esse mesmo barulho. Eu tinha eu tinha tudo gravado no celular da minha filha mais nova, mas eu já perdi tudo. Tinha as fotos 3D, os sons gravados, as imagens. Então, no final do segundo mês, a criança ela já tem sentido, né, na pele dela. Ela já consegue perceber. Agora não está passando. Deixa eu... Será que tá tudo inteiro aí na sua casa, professora? Cada barulho. As crianças. Escutando? Vocês estão escutando?
Quinta-feira passada, meu Sim, esposo eu escutei. com as crianças. Cada um tem a mãe que merece, né? Mentira. Eles mereciam uma mãe melhorzinha. Vamos lá. Durante. Professora, não fala isso, a senhora parece ser uma ótima mãe. Só não. Sou igual a todas as mães. No final do terceiro mês, o feto pesa em torno de 28 gramas, mede aproximadamente 6,5 centímetros de comprimento. Ele tem unhas das mãos e dos pés, pálpebras fechadas, cordas vocais, lábios, um nariz proeminente, a cabeça ainda é grande, cerca de um terço do comprimento total, e a testa é alta. Seu sexo pode ser facilmente identificado, os sistemas de órgãos estão funcionando e assim o feto pode agora respirar, engolir fluido amniótico até os pulmões e expeli-lo, e ocasionalmente urinar. As costelas, as vértebras transformam-se em cartilagem. O feto pode agora efetuar uma variedade de respostas especializadas, movimentar as pernas, pés, polegares e cabeça. Pode abrir e fechar a boca, engolir as pálpebras, engolir, se as pálpebras forem tocadas, ele as fecha parcialmente, a palma da mão for tocada, ele também fecha parcialmente. Se forem os lábios, ele suga, se for a sola do pé e os dedos abrem. Esses reflexos estarão presentes ao nascer, mas desaparecerão durante o primeiro ano de vida. Nós vamos aprender os reflexos, turma. Ó, tá vendo o bebezinho com o dedinho na boca? Aqui, na barriguinha. Estão vendo? Essa é uma cena normal. Porque existe uma série de movimentos. Nosso organismo é tão inteligente, a máquina humana ela é tão inteligente que o nosso cérebro, ele programa, é como se ele programasse o nosso corpo para dar respostas de movimento corporal para nossa sobrevivência. Então, o bebê, ele nasce com uma série de reflexos, né? Reflexo natatório, reflexo de pinça. Então, tudo que você coloca na mão de um bebezinho recém-nascido, se você coloca o dedo na palma da mão dele, ele vai fechar. Se você passa o dedo na sola do pé do bebê, ele vai fazer assim e empurrar o pé. São respostas reflexivas. Então, você coloca o estímulo à boca. Tudo que você coloca na boca, ele suga. Tudo que coloca na boca dele, ele vai sugar. Então, é comum nos ultrassons de gestante, o bebê tá com o dedinho na boca, porque se o dedinho encostar na boca, imediatamente ele vai sugar. Por isso que a hora que coloca o bebê no peito da mãe, imediatamente ele vai sugar. E esses reflexos, eles vão desaparecer. Ele também tem um reflexo de movimento da cabeça, que é um dos primeiros que desaparece. O recém-nascido, assim que ele nasce, ele tende a virar a cabecinha para o lado direito. Esse reflexo desaparece rapidamente, mas em adultos, em situações de relaxamento, é muito comum o adulto virar a cabeça para o lado direito. Na hora do beijo, por exemplo. É muito comum o adulto inconscientemente virar a cabeça para o lado direito e não para o lado esquerdo. Isso é cientificamente provado, tá, gente? Não é com base na minha experiência, não. A Marina tá rindo aí. Não é com base na minha experiência, são dados científicos. É comum, e o bebê, quando nasce, ele tende a fazer assim com a cabecinha, porque o pescocinho ainda é mole, então ele tende a ficar com a cabecinha para o lado direito. E, na medida que ele vai fortalecendo, ele perde isso, mas inconscientemente o adulto tende, em situações de relaxamento, como o beijo, virar a cabeça para o lado direito e não para o lado esquerdo. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, o tamanho está aumentando em comparação ao da cabeça, que agora é apenas 1/4 do comprimento total do corpo, a mesma proporção que terá ao nascer. O feto agora mede de 20 a 25 centímetros e pesa em torno de 170 gramas. O cordão umbilical é tão longo quanto o feto e continuará crescendo com ele. A placenta está agora totalmente desenvolvida, o feto continuará crescendo com ele. A mãe consegue sentir os chutes do feto, um movimento conhecido como agitação, que em algumas sociedades os grupos religiosos consideram como o começo da vida humana. As atividades reflexas
que aparecerão no 3º mês, agora são mais energéticas em virtude do desenvolvimento muscular. Olha só. Feto pesando agora de 300 a 500 gramas e medindo em torno de 30 centímetros, começa a mostrar sinais de personalidade individual. Ele já tem padrões definidos, sono e vigília, tem uma posição favorita no útero, sua inclinação, e torna-se mais agitado, chuta, contorce, estica e até soluça. Encostando-se o ouvido no abdômen, é possível ouvir as batidas cardíacas do feto. As glândulas sudoríparas e sebáceas estão funcionando. O sistema respiratório ainda não é adequado para sustentar a vida fora do útero. O bebê que nasce nessa fase geralmente não sobrevive 5 meses. Um pelo áspero começa a crescer como sobrancelha e cílios na cabeça. Um cabelo ralo cobrindo o corpo e uma lanugem chamada lânugo. A taxa de crescimento, não, foi muito para frente. A taxa de crescimento. O feto mede cerca de 35 centímetros de comprimento e pesa 570 gramas. Ele tem camadas de gordura sobre a pele, os olhos estão completos, abrindo e fechando, e vendo em todas as direções. Ele pode ouvir e pode fechar as mãos com força. O feto que nasce prematuramente, aos 6 meses, tem poucas chances de sobrevivência, pois o aparato respiratório ainda não amadureceu. Os avanços da medicina, no entanto, estão aumentando cada vez mais a chance de sobrevivência se o nascimento ocorrer no final desse período, então no final do 6º mês. 7 meses. No final do 7º mês, o feto está com cerca de 40 centímetros de comprimento, pesando entre 1,5 kg e 2,5 kg. Agora, desenvolveu plenamente os padrões de reflexo. Ele chora, respira, engole e pode sugar. O polegar, lanugem, poderá desaparecer neste período e talvez permaneça pouco depois do nascimento. O cabelo pode continuar crescendo. As chances de sobrevivência para um feto que pese pelo menos 1,5 são relativamente boas, contanto que receba assistência médica intensiva. Provavelmente precisará ficar em uma incubadora até atingir 2,5 quilos. Pessoal, é importante que eu vou explicar uma coisa para vocês. Tanto esse comprimento do bebê, 35 centímetros, 40 centímetros ao final do 7º mês, esse peso, ele não é uma regra, tá? Ele é uma média com base em pesquisas que envolvem bebês de diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes lugares, tá? Nem sempre um bebê de 7 meses vai medir 40 centímetros, tudo bem? O feto de 8 meses tem entre 45 e 50 centímetros, isso aqui é uma estimativa, sabe, é uma média, tá? De comprimento e pesa 2,5 a 3 quilos. Sua moradia está ficando apertada e, portanto, seus movimentos tornam-se mais limitados durante este mês, e no próximo desenvolve-se uma camada de gordura sobre o corpo do feto, a qual lhe permitirá ajustar-se a temperaturas variáveis fora do útero. Olha só vou dar um exemplo para vocês. A minha filha nasceu no final do 8º mês, ela nasceu prematura, com 35 semanas. O 8º mês, ele se encerra na 36ª semana, né? 36ª semana e alguns dias. Ela nasceu com 35 semanas exatas. Quando ela iniciou as 35 semanas, ela nasceu. Ela nasceu com 1,750 kg, então abaixo disso aqui, ó, e ela nasceu com 30 centímetros, um comprimento muito abaixo desse de 45 a 50. O que os médicos utilizam para avaliar se o desenvolvimento está normal, para além dessa média de altura e peso? O desenvolvimento dos órgãos e do comportamento do feto.
Então, além do comprimento, mais importante do que o comprimento e o peso, é acompanhar o desenvolvimento dos órgãos do sistema e o comportamento do feto. Por exemplo, o bebê apresenta comportamento reflexivo, como está o sistema digestivo, o sistema respiratório, o corpo, toda a parte fisiológica dele. Então, esses aspectos são considerados também. Então, eu tenho um exemplo da minha filha que nasceu com 1,750 kg e 30 centímetros e já estava com 35 semanas. Por volta de uma semana antes do nascimento, o feto para de crescer, tendo alcançado o peso médio de aproximadamente 3,5 quilos e um comprimento em torno de 50 centímetros. Os meninos geralmente são maiores e mais pesados do que as meninas. Camadas de gordura continuam a se formar e os sistemas de órgãos estão operando com mais eficiência, o ritmo cardíaco aumenta, mais dejetos e mais dejetos são expelidos através do cordão umbilical, a cor avermelhada da pele vai desaparecendo, ao nascer terá permanecido no útero por cerca de 266 dias, embora a idade gestacional geralmente seja estimada em 280 dias, pois a maioria dos médicos registram o início da gravidez a partir do último período menstrual da mãe. Certo, turma? Sim. Certo, professora. Muito gracinha essa aula. Eu nunca pensei que a gente ia aprender sobre isso. Professora, Mas quem falou comigo nunca pensei. A Marina. Não, eu sei que tem a ver com desenvolvimento, né? Mas pare para pensar. Marina, É interessante. É importante a gente saber, quando a gente trabalha, quando a gente é coordenadora pedagógica de uma instituição de ensino, a professora às vezes não tem, algumas instituições não dão acesso a isso à professora. Deveria, mas, por exemplo, como coordenadora pedagógica, um documento que vai junto com a matrícula da criança é a ficha de anamnese. Na ficha de anamnese aparece várias coisas. Na educação infantil, a gente recebe criança com 6 meses. E dados da gestação existem, por exemplo, desde dados de fatores emocionais. A gestação foi desejada? É uma pergunta que se faz. A criança é prematura ou nasceu a termo? Se é prematura, nasceu com quanto tempo? A mãe fez uso de medicação durante a gestação? A mãe fez uso de alguma substância psicoativa durante a gestação? A mãe teve alguma complicação na gestação? Foi parto normal? Foi parto cesárea? Houve complicações? Todas essas perguntas, elas têm na ficha de anamnese da criança. Além de outras, a criança faz uso de medicação, mas são perguntas que se referem à gestação. E quando a instituição, se for uma instituição pública, tem a sala de AE, a professora que fica na sala de AE é uma psicopedagoga, né? Se não for uma instituição pública, algumas escolas particulares têm psicopedagogo, essa ficha vai para o psicopedagogo. E se for uma escola, uma instituição de ensino, que não tenha psicopedagogo, nem professora de AE, nem nada, essa ficha fica arquivada. Quando a professora começa a perceber algum fator diferente no desenvolvimento da criança, a professora tem que pegar essa ficha para entender. Entendeu? Na educação infantil, principalmente na educação infantil, na fase de berçário, maternal, quando a criança tem 1, 2 anos, dependendo de como foi o período pré-natal, há uma diferença de desenvolvimento ali em relação às outras. Por isso que a gente precisa saber, porque às vezes a gente acha que algum problema em relação à influência pedagógica, à construção do plano, ao trabalho, mas a criança tem um estômago e o corpo dela está passando por um processo porque o nosso corpo também é inteligente. Quando a criança teve período fetal, ela nasceu prematura, por exemplo, nasceu com 30 centímetros. O número o cérebro dela, os neurônios do crescimento e tudo mais, os hormônios do crescimento, neurônios não, o cérebro produz os hormônios do crescimento, né? Ele envia mensagens para que nosso organismo produza hormônios do crescimento. E esses hormônios, ele tem uma variação média, né? Em cada fase da vida, nos picos de crescimento, a gente vai aprender isso mais adiante quando a gente estiver falando do bebê
fora do corpo, né, no pós-natal. Se a criança nasce prematura, por exemplo, Marina, ela nasce de 30 semanas, minha filha nasceu com 30 centímetros, o corpo dela vai produzir muito mais hormônio do crescimento do que um corpo de um bebê que nasceu com 50 centímetros, para que ela recupere num período menor, depois fora do útero, o tamanho ideal. E isso vai ter uma alteração em todo o desenvolvimento dela. Entendeu isso que eu tô falando? Se uma mãe pequenininha, de 1,50 m, tem um filho de um sujeito que tem 2 metros de altura, e o bebê herdou esse fator hereditário, é um bebê grande, e esse bebê não cabia na barriga da mãe, é muito comum esse bebê nascer, às vezes, sem uma parte, eu já vi bebê, nesse caso, houve uma vez um bebê que nasceu com a mãozinha assim, ó, toda enrijecida, porque ele não tinha espaço, nasceu prematuro, e aí o que acontece? Além de produzir mais hormônio, porque a criança não nasceu com o tamanho que ela deveria nascer, ela tem uma carga genética, né, uma hereditariedade para ser um bebê grande, então ela ainda vai produzir mais hormônio do crescimento ainda, e tudo isso vai alterar, porque lembra dos picos de crescimento e os picos de desenvolvimento, como os picos de crescimento alteram o pico de desenvolvimento, mudam o comportamento da criança, alteram o processo de aprendizagem, deixa o bebê mais agitado. Por isso que a gente tem que, como professor, quando a criança apresenta, a gente tem que pegar a ficha de anamnese e olhar um pouquinho para como foi o processo de pré-natal dessa criança. Quando vocês, coordenadoras pedagógicas, uma coisa que vocês vão lembrar de colocar na ficha de inscrição, na matrícula, são esses dados. A família precisa responder todos esses aspectos para a gente conhecer mais a criança e entender o comportamento da criança. Por isso que a gente aprende isso. Esses fatores vão influenciar o desenvolvimento da criança. E aí, os fatores que eu falei que nós já vimos anteriormente, as influências ambientais, os fatores maternos, né, como o pré-natal, o corpo da mãe, como o pré-natal é o corpo da mãe, praticamente tudo que influencia seu bem-estar, da dieta ao humor, pode alterar o ambiente do feto e afeta o seu crescimento. O que são fatores teratógenos, né, ou teratógenos? O teratógeno é o agente ambiental, como, por exemplo, o vírus, droga, radiações, que pode interferir no desenvolvimento pré-natal normal, tá? Grazi, pode interferir? Pode, não é que interfira, né? Então, tem mulheres que sofreu alguma exposição, mas o bebê não nasce com nenhuma alteração, aparentemente nenhuma alteração. Ok, mas pode ser que tenha uma alteração. Isso também vai depender da frequência dessa exposição e da quantidade, do padrão dessa exposição. Então, a mulher fez uso de álcool, por exemplo, mas foi um uso esporádico ou ele teve uma frequência? Se ele teve uma frequência, qual que era o padrão de consumo, de ingestão? Era um padrão moderado ou era um padrão alto? Era um padrão alto. E pode ser que nesse caso o feto nasce sem aparentemente nenhuma interferência? Pode. Mas pode ser que a mãe tenha feito uso uma ou duas vezes num padrão moderado e a criança tem alguma interferência. Então, nós não temos ainda essa certeza, né? A literatura nos mostra casos em que a mãe fez uso moderado e o feto sofreu influência e casos em que a mãe fazia uso abusivo de substâncias psicoativas, como, por exemplo, cocaína, e a criança nasce aparentemente bem. Mas é importante, deixa eu falar uma coisa para vocês, é importante a gente se atentar ao seguinte fato. Quando a gente faz ingestão, né, de qualquer substância psicoativa, quando eu estou falando de substância psicoativa, são substâncias que alteram o nosso sistema nervoso. Então, remédio é substância psicoativa, uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, álcool e cigarro, que são drogas lícitas e ilícitas, anfetamínicos, que mais? Maconha, cocaína, enfim, tudo isso aí são ilícitos. Só que todas essas substâncias são drogas. Por que elas são caracterizadas como drogas pela Organização Mundial de Saúde? Porque elas afetam o sistema nervoso, então elas são psicoativos.
e elas afetam, assim, o bebê também. Então, às vezes, a criança nasce sem nenhuma anomalia, então ela nasce, o crescimento está perfeito, e mais adiante, com 3, 4 anos, ela começa, 4, às vezes até 5 anos, começa a apresentar algumas características que só se evidenciam com essa idade. Por exemplo, falta de atenção, concentração, uma criança agitada, muito ativa. Grazi, isso pode ser consequência da ingestão de psicoativo durante a gestação? Pode. E aí ela só vai se manifestar por volta dos 4, 5 anos de idade. Entenderam isso? Então, nem sempre o consumo de exposição a substâncias psicoativas vai acarretar influência no crescimento físico a ponto da gente conseguir perceber quando o bebê nasce. Às vezes isso vai aparecer lá no final da primeira infância. Tudo bem? Sim. Professora, por exemplo, eu tenho uma colega que a filhinha dela tem 4 anos e agora que ela veio descobrir, né, o diagnóstico que a filhinha dela é autista. Tem a ver com isso, né, também que a senhora está falando dessas influências. Tem, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que nós precisamos compreender isso? Vocês estão se formando em pedagogia. Como pedagogo, vocês podem trabalhar, eu tenho que pensar na formação de vocês. Eu vou trabalhar com vocês as habilidades previstas nas diretrizes, e aí eu escolho objetos do conhecimento, escolho conteúdos que serão úteis na profissão de vocês. Para além da sala de aula, vocês têm uma série de outras funções que vocês podem exercer em ambientes escolares e não escolares. Vou dar um exemplo. Tem uma aluna nossa chamada Carla, que ela é coordenadora do projeto Criança Feliz. Já viu o projeto? Alguém aqui já ouviu o projeto Criança Feliz? Eu não. É um projeto do governo federal e ele é um projeto de assistência social. A coordenação dele pode ser exercida por pedagogo ou por psicólogo. No caso da Carla, ela é pedagoga. E esse projeto consiste em acompanhar mães que estão cadastradas no Renda Brasil, então elas têm uma renda mínima lá, então elas estão dentro dos fatores de vulnerabilidade social, socioeconômica. Então, quando essas mulheres estão gestantes, elas começam a ser acompanhadas por agentes do Criança Feliz. E esses agentes vão dar orientação para essas mães. E aí, quando a criança nasce, eles continuam fazendo a orientação para a estimulação do desenvolvimento da criança até os 3 anos de vida. Se for uma criança com alguma necessidade especial, essa orientação é feita até os 5 anos. Então, por que a gente precisa saber disso? Se eu trabalhar num programa como esse é um programa, mas existem vários programas que pedagogos trabalham, pedagogia hospitalar, em que a gente precisa ter esse conhecimento. Como que eu vou orientar a mãe sobre o processo de uma gestação, vou orientar ela para que ela tente promover uma gestação saudável, a fim de desenvolver um bebê saudável, né? Para que venha nascer um bebê saudável, como que você vai fazer essa orientação sem ter esse conhecimento? Agora, depois que o bebê nasce, gente, se ele apresenta alguma anomalia, é uma coisa que a gente não faz, em hipótese alguma, eu penso que nem profissionais da saúde fazem isso, é culpabilizar a mãe porque a criança tem aquele transtorno. Então, eu não vou dizer assim para a mãe, olha, porque você bebeu, ele é assim, porque você usou droga, ele é assim. Quando a mãe está, o nosso propósito é promover educação, educar essa mãe para a promoção da saúde do bebê e do desenvolvimento dessa criança. Quando o bebê nasce, a estimulação é do bebê. A razão pela qual o bebê tem déficit de atenção, hiperatividade, estresse, depressão infantil, não interessa mais para a gente. A gente não precisa saber o porquê que isso está acontecendo, tá bom? É sério isso, viu, gente? Bom, a desnutrição também altera o crescimento físico do bebê. As atividades físicas e trabalhos alteram o consumo de droga, medicamento, que eu já falei, e álcool são substâncias psicoativas. Eu só quero reforçar com vocês, pessoal, o trabalho... Ai, vocês não estão vendo minha tela, né? Não tem problema. O trabalho e a atividade física, ele altera o crescimento do bebê? Altera. Então, a grávida, gestante não pode fazer atividade física? Pode, deve. A atividade física fortalece toda a musculatura pélvica, né, da mãe, melhora o sistema circulatório da mãe, a capacidade
a respiratória, condição respiratória, o sistema cardiovascular, tudo melhora. Então, é saudável que a mãe pratique atividade física, mas atividade física ou trabalho que leve à exaustão e à fadiga pode afetar o bebê, sim. Em que sentido? Geralmente, mulheres que se expõem a atividades físicas exaustivas, elas podem elas podem entrar em trabalho de parto prematuro, tá? Isso não quer dizer que gestante tem que ficar deitada, não é saudável, a não ser gestação de risco, mas não é saudável para o desenvolvimento do bebê a gestante ficar saudável. O ideal é que a mãe mantenha o ritmo de vida dela, se ela não tem padrões exaustivos, tá? E pratique exercício físico para melhorar a sua condição. E melhorando a sua condição, ela melhora a condição de desenvolvimento do bebê, melhora a circulação, melhora a oxigenação para o bebê, etc. Então, pode, mas não são atividades exaustivas. Aqui a síndrome alcoólica fetal é uma síndrome bastante conhecida, que pode acontecer, né? Nos Estados Unidos existem estudos que de cada 100 mulheres que consomem álcool durante a gestação, o bebê nasce com a síndrome alcoólica fetal. E aí, o que ela causa, né? O retardo no crescimento e a má formação da face. Eu não sei se vocês percebem aqui as características da má formação da face. Mesmo o consumo social moderado de bebida alcoólica pode prejudicar o feto. Então, o ideal, né, os obstetras dizem que não é recomendado ingerir bebida alcoólica durante a gestação. Então, as mulheres que fazem consumo de bebida alcoólica moderado, por exemplo, moderado ou abusivo, de cada 100 mulheres, a criança nasce com a síndrome alcoólica fetal. Padrão moderado, gente, não é o que eu aguento consumir, porque às vezes a gente desenvolve uma resistência e não percebe o efeito no nosso sistema nervoso. Então, tem pessoas que bebem muito e elas estão acostumadas a beber, entre aspas, então ela não sente mais os efeitos relaxantes da bebida alcoólica, por exemplo, o sono, a moleza, não percebem. Por quê? Porque elas desenvolvem uma certa resistência. Isso não quer dizer que o álcool não está atuando no sistema nervoso e ele não influencia a capacidade de atenção, de memória, de planejamento, influencia. É que toda a parte relaxante, porque a droga, o álcool é um psicoativo que relaxa, quando ele cria uma certa resistência. E aí, padrão de moderação, que a gente fala assim, eu bebo moderadamente porque eu não fico bêbada, eu não dou vexame, mas padrão segundo a Organização Mundial de Saúde, a moderação, ela não tem a ver com aquilo que eu estou acostumada a beber ou com o que eu acho que eu aguento. São 200 ml, depende do peso corporal, a quantidade de copo e da idade da pessoa. E geralmente os homens têm uma capacidade maior, uma resistência maior e podem consumir um pouco mais. Mas de maneira geral, mulheres que pesam em torno de 55 quilos, o que elas conseguem consumir, que está dentro da faixa do moderado, é um copo de 200 ml, e isso dá quase a metade de uma latinha por dia. Grazi, então eu posso tomar 7 latinhas no sábado, pegar as latinhas da semana toda e tomar. Não pode, porque isso tem a ver com o tempo de consumo também. O seu organismo não aguenta digerir aquele álcool. Então, o padrão de moderação é um nível estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que nós, com frequência, nós não conhecemos. Então, a orientação que se dá para a gestante é que, como estudos mostram, que mesmo as gestantes que consumiram moderadamente, tiveram bebês com a síndrome alcoólica fetal, é que não faça o consumo, tá? A nicotina, o tabagismo, a cafeína não existem pesquisas que mostram o crescimento, em relação ao crescimento do feto, mas ela pode estimular o trabalho de parto prematuro. As doenças maternas, como HIV, né, a criança pode ser contaminada durante o parto. Aqui, Ricardo, a sua pergunta, ansiedade, estresse, depressão, influencia no crescimento também. A idade materna, pessoal, não existe nenhum estudo que diz que atualmente, né, com o avanço da medicina, com as condições que nós temos, com todo o trabalho de pré-natal, acompanhamento médico no pré-natal, não existe estudos que falam que as mulheres com idade
acima de 35 anos, elas os bebês têm problemas no crescimento. O que acontece, que os estudos nos mostram que há um índice maior de mulheres que têm o aborto espontâneo a partir dos 35 anos, certo? Mas, quando ela passa do período de 8 ou 12 semanas, é comum essas mulheres seguirem com a gestação. Então, essa ideia de que mulheres com 40 anos, 45 anos, o risco de nascer com alguma anomalia é maior, não. O que a gente percebe nos estudos é que com mulheres com mais de 35 anos, é mais comum o aborto prematuro, tá? O aborto prematuro, não. O aborto espontâneo, até as 8 semanas. E ameaças externas, né? Então, radiação, ar poluído, alimentação, são ameaças externas. Então, por hoje nós terminamos.